Olá, tudo bem? Nós estamos hoje para falar sobre a diferença existente entre as correntes teológicas do cessacionismo e do continuacionismo ou continuismo. Tá? Essa diferença, esse tema envolve o derramamento, a manifestação do Espírito Santo e dos dons espirituais na vida da igreja. Por exemplo, o cessacionismo é a visão cristã na qual se formula que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância na vida da igreja primitiva, entretanto, eles cessaram após a igreja apostólica. Eles deixaram de existir, não tendo mais lugar, espaço e prática na igreja moderna. De outro modo, de outra forma, os continuacionistas, na qual se insere as igrejas pentecostais, as neopentecostais e também as carismáticas, advogam a ideia de que o batismo com o Espírito Santo, a manifestação do Espírito, derramando dons espirituais na vida da igreja, assim como ocorreu na igreja apostólica, na igreja primitiva, esses dons eles continuam sendo derramados, distribuídos na vida da igreja atual, ou seja, eles não cessaram, continuam em operação. Essa é a diferença básica entre os cessacionistas e os continuacionistas. Os cessacionistas, essa ideia é bastante difundida entre as igrejas da teologia reformada, né? As igrejas históricas, né? Eles são bastante difundidos entre eles. Então, há diferença, por exemplo, há pelo menos dois grupos de cessacionistas. Há aqueles, digamos assim, mais radicais e outros mais moderados, né? Então, os temas, os assuntos principais do cessacionismo dizem respeito a alguns dons espirituais, como sendo, né, os dons de cura e operação de milagres e os dons de profecia, né, principalmente. Então, com relação aos dons de cura, os mais radicais, os fundamentalistas, eles não acreditam, não admitem nenhuma forma de cura e operação de milagres na vida da igreja moderna. Já os moderados, cessacionistas moderados, eles dizem que eles creem plenamente nas curas, nos milagres, nos sinais e maravilhas, ainda hoje, mas desde que esses sinais e maravilhas sejam operados diretamente por Deus, não por intermediação do homem. Então, eles não admitem que o homem possa ser usado atualmente com os dons espirituais de cura e operação de maravilhas. Com relação às profecias ou dom de profecia, os radicais possuem ideia semelhante, né, a esse respeito. Segundo eles, os dons de profecias eles cessaram também na vida da igreja, desde o período apostólico, né, e definitivamente a partir do encerramento do cânon sagrado. Portanto, a profecia cessou na boca de profetas humanos, ficando restrita absolutamente aquilo que está exarado nas Escrituras, a profecia revelada nas Escrituras. Fora isso, não existe mais profecia e não há espaço mais para as falas, para as profecias no sentido falado na primeira pessoa, por exemplo, como ocorria no Antigo Testamento, onde o profeta dizia, assim diz o Senhor. Então não há mais espaço para isso, segundo os cessacionistas. O que há é a pregação da palavra de Deus, né, que o homem fala em nome de Deus, mas baseado na palavra do Senhor nosso Deus. Então é isso que eles advogam. Então, segundo essa ideia, segundo esse pensamento, né, com o encerramento do cânon bíblico, que foi a formação, a conclusão da formação dos livros bíblicos, tornou-se desnecessário
pessoas como portadoras de novas revelações da palavra de Deus. E sendo a Bíblia infalível e plenamente suficiente, também esse seria um outro motivo que não havia mais necessidade de profetas, porque a Bíblia ela é plenamente suficiente e é também infalível. Outra coisa, a Bíblia é perfeita. Logo, se ela é perfeita, não teria motivo, não necessitaria de qualquer ajustes à palavra de Deus, assim como não tem necessidade de qualquer complementação. Essa é a ideia principal sobre a questão de profecia. No entanto, eles têm que admitir, os sensacionistas, que a profecia cessou do período apostólico, mas ele vai voltar a vigir. Ou seja, no período da grande tribulação, vai ser novamente ativado, permitido o uso da profecia por conta das previsões apocalípticas, que fazem menção de que no período da grande tribulação haverá profecia novamente. Então esse é um ponto. Agora outra questão interessante é com relação às línguas, as línguas estranhas, sejam idiomas novos, desconhecidos da pessoa que está falando, ou então as línguas estranhas desconhecidas, indecifráveis, a variedade de línguas, por exemplo. Então, com relação ao dom de línguas, tanto os radicais quanto os moderados do cessacionismo, eles não admitem de forma alguma. Ou seja, esses dons, eles realmente cessaram, desapareceram, não tem mais lugar, não pode ninguém mais falar línguas estranhas, porque o Espírito Santo não mais se manifesta dessa forma na vida da igreja, na vida do crente. E o batismo com o Espírito Santo normalmente se confunde com a conversão, onde o crente, o novo convertido, é nesse momento selado pelo Espírito Santo. Então isso para ele seria o batismo no Espírito Santo, mas nunca com evidências do falar em línguas estranhas. Então veja só, em contrapartida, em contraposição ao cessacionismo, estão os continuacionistas, como eu já falei, ou os continuistas, que vão dizer exatamente o contrário. Os continuacionistas advogam a crença, a fé de que a manifestação do Espírito Santo lá nos primórdios da igreja cristã, na igreja apostólica, Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo de Deus se manifesta de maneira extraordinária, onde o Espírito Santo desce sobre a igreja e é distribuído entre eles como línguas como se fossem de fogo, e eles todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, em outros idiomas, e pregam a palavra sobre a unção do Espírito Santo. E os milagres acompanham essa igreja, esses irmãos, esses discípulos, operando milagres, maravilhas, alcançando vidas para o reino de Deus. Então, os continuacionistas acreditam que essa operação do Espírito Santo, essa manifestação de Deus através do Espírito Santo, distribuindo dons à igreja, eles não cessaram. Eles continuaram durante toda a história da igreja cristã e permanecem até hoje. O que pode ocorrer é que, por inércia de alguns cristãos que não buscam o batismo com o Espírito Santo, não buscam o derramamento do Espírito Santo, evidentemente que em algumas épocas ficaram inativos esses dons espirituais, mas sempre que a igreja se voltava para Deus, buscando pedindo o enchimento do Espírito Santo, Deus sempre o manifestou na vida da igreja. Sempre que a igreja pediu, sempre que a igreja recorreu a Deus, buscando avivamento espiritual, o Senhor respondeu, trazendo avivamento, trazendo derramamento do Espírito Santo, e a igreja avivada podia pregar o Evangelho, alcançar vidas com dinamismo, crescendo, avançando no reino das trevas. Então, os continuistas, eles advogam que os dons permanecem até hoje. Vamos para a questão
do embasamento bíblico para essas duas correntes teológicas, para essas duas cosmovisões em relação aos dons espirituais. Então, com relação aos dons espirituais defendidos pelos cessacionistas, que dizem que os dons cessaram, a base bíblica principal está no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios e o versículo 8, que diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. Ou seja, aqui cita pelo menos 3 dons espirituais que cessariam. Mas os textos seguintes, logo eles esclarecem do que Paulo está falando. Ou seja, o versículo 9, ele continua, ele diz, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele está se referindo ao período que nós estamos vivendo na Terra. Um período efêmero, passageiro, e que nós temos limitações em nossa vida espiritual. Ele diz então que somente em parte nós conhecemos, e somente em parte nós profetizamos, né? Ou seja, nós estamos limitados pelas limitações humanas. E aí ele continua, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, todos esses conhecimentos parciais, tanto o conhecimento de Deus, o conhecimento do Espírito Santo, que a gente tem que se contentar com a palavra de Deus e com as manifestações do Espírito Santo, né, que ainda não é o pleno conhecimento de Deus, não é a plena revelação de Deus, né? Quando vier o que é perfeito, isso que é imperfeito, o que é parcial, desaparecerá. E ele diz mais no versículo 12, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, ou seja, ele está falando, fazendo uma comparação entre esse estado permanente aqui na Terra, de conhecimento parcial, de profecias, revelações de Deus parciais, mas vai haver um tempo em que nós o conheceremos, nós o veremos como ele é. E não que vão cessar esses dons aqui na Terra enquanto a igreja estiver aqui, pelo contrário. Olha só, capítulo 14, já agora é o fundamento básico dos continuacionistas. Paulo está orientando a igreja, ele diz, segui o amor, no capítulo 14, versículo 1 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Está orientando a igreja, a sua comunidade cristã. Tem outros textos, por exemplo, também, na carta do apóstolo Paulo, aliás, na carta não, no livro, no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 12, vejam o que Jesus falou nesse texto. João 14, versículo 12. Ele diz, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, o fato de Jesus ir para o Pai e enviar o Espírito Santo credencia a igreja, o crente, aquele que crê em Jesus, a fazer milagres, obras maiores do que aquela que ele faz. E o evangelista Marcos, no capítulo 15, aliás, 16, versículo 15, 16, 17, 18, ele vai falar sobre os sinais que acompanham os que creem. Ele diz, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Então, esses sinais devem seguir aos que creem. Ou seja, aqueles que creem em Jesus, esses dons espirituais, essas manifestações do Espírito Santo não cessam. Agora é evidente, se você não crê, a pessoa que não crê não vai receber. Mas se você crê, você acredita, você pede para Deus,
e Deus vai continuar manifestando os dons espirituais na vida da igreja. Então, nós vimos aqui que os cessacionistas não admitem a permanência, a continuidade das manifestações dos dons espirituais na vida da igreja e que os continuacionistas dizem que os dons espirituais eles continuam operantes na vida da igreja cristã. Era só isso por hoje e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.